Olá, pessoal! Vamos à nossa terceira correção. Atividade 1. Considere os quocientes de. Alternativa 1, 7 negativo dividido por 4 positivo. Alternativa 2, 5 positivo dividido por 9 negativo. E terceira alternativa, 12 negativo dividido por 2 positivo. A alternativa que representa a escrita correta de cada um desses quocientes na forma de fração é: quocientes são divisões, e as divisões podem ser representadas em forma de fração. Na primeira alternativa, temos o quociente, a divisão de 7 negativo dividido por 4 positivo. O primeiro termo é o dividendo, o 7 negativo, e o primeiro termo será o numerador da fração, a parte de cima. Numerador é a parte de cima da fração. O segundo termo é o divisor, o 4 positivo, que será o denominador, a parte de baixo da fração. Lembre, denominador, parte de baixo da fração. Como é uma divisão, os sinais diferentes têm resultado negativo. Então, fazendo a transformação, 7 negativo dividido por 4 positivo ficará 7 quartos negativo. Na segunda alternativa, temos o quociente, a divisão de 5 positivo, quando não tem sinal é positivo, dividido por 9 negativo. Então, sinais diferentes, teremos resultado negativo. Fazendo a transformação, o 5 será o numerador e o 9 o denominador, 5 nonos negativos. E a terceira alternativa, temos a divisão, 12 negativo dividido por 2 positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Fazendo a transformação, o 12 será o numerador e o 2 o denominador. 12 meios negativos. Então, a alternativa correta é a letra A, 7 quartos negativo, 5 nonos negativos e 12 meios negativo. Atividade 2. Qual a forma decimal do número que representa o quociente da divisão 9 negativo dividido por 2 negativo? A forma decimal é o número representado com vírgula. O quociente da divisão 9 negativo dividido por 2 negativo é o resultado desta divisão. Então, faremos a operação de divisão normalmente e observando os sinais. Na divisão, se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Todas as respostas estão positivas, então basta realizar a divisão de 9 por 2. 9 dividido por 2. Na tabuada do 2, o número que está próximo do 9 é o 8. 4 vezes 2. Colocamos o 4 próximo ao 2 e realizamos a multiplicação. 4 vezes 2, colocando o resultado 8, subtraindo, continha de menos, subtraindo do 9. Fazendo 9 menos 8, temos como resultado 1. Sobrou 1. Vamos continuar a divisão, acrescentando o 0 ao 1, e ele se torna 10. Se eu acrescentei o 0, eu acrescento a vírgula ao lado do 4. Continua a divisão. Na tabuada do 2, temos o 10, que é a multiplicação de 5 por 2. Fazendo 5 vezes 2, o resultado é 10. Coloco 10, subtraindo do 10, e temos o resto 0. 10 menos 10, 0. Chegamos ao resultado 4,5. A alternativa correta é a letra C, 4,5. Atividade 3. A forma decimal 3,5 é resultado do quociente. Toda fração é uma divisão. Vamos ter que realizar as divisões para descobrir qual delas tem como resultado 3,5. Vamos resolver a alternativa A, meio, 1 dividido por 2. O dividendo é menor que o divisor, o 1 é menor que o 2. Quando logo no início da divisão isso acontece, acrescentamos o 0 ao 1. Ele se torna 10.
E como é o início da divisão, além da vírgula, por causa do acréscimo do zero, colocamos o zero ao resultado e continuamos a operação normalmente. Na tabuada do 2, temos o 10, que é o resultado da multiplicação de 5 por 2. 5 vezes 2, 10. Coloco o 10 subtraindo, 10 menos 10, 0. O resto é zero, então a divisão é exata. A forma decimal de meio é 0,5, meio na forma decimal. Então, ainda não encontramos o resultado 3,5. Resolvendo a alternativa B, 7 meios, 7 dividido por 2. Nesta divisão, começamos direto, não precisa fazer acréscimos. Na tabuada do 2, o número que está próximo do 7 é o 6. 3 vezes 2 igual a 6. Colocamos o 3 próximo ao 2 e o resultado 6 colocamos subtraindo do 7. 7 menos 6, 1. Continuando a divisão, acrescentamos 0 a 1, ele se torna 10. Colocamos a vírgula ao lado do 3 e na tabuada do 2 temos o 10, que é 5 vezes 2. Colocamos o 10 subtraindo e fazendo a operação 10 menos 10, o resultado é 0, a divisão é exata. A forma decimal de 7 meios é 3,5. Encontramos o resultado. A alternativa correta é a letra B, 7 meios. Atividade 4. Observe a reta numérica abaixo. As abscissas dos pontos E, C e A são... Os pontos na reta numérica, eles são indicados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Abscissas são os números que correspondem aos pontos indicados. Na reta desta atividade, as abscissas já estão indicadas por uma setinha. A abscissa, o número do ponto E, é o 1,5 negativo. A abscissa, o número do ponto C, é a fração 3 meios. E a abscissa, o número do ponto A, é o 0,25. Portanto, a alternativa correta é a letra D, 1,5 negativo, 3 meios e 0,25. Atividade 5. Qual a forma decimal da fração localizada no ponto B da reta numérica abaixo? A fração localizada no ponto B da reta é a fração 3 meios negativos. Aqui teremos um resultado negativo. Para descobrirmos a forma decimal, basta realizar a divisão de 3 por 2. 3 dividido por 2. Na tabuada do 2, o número que está próximo do 3 é o 2. 1 vezes 2, igual a 2. Colocamos o 1 próximo ao 2 e o resultado 2 colocamos subtraindo de 3. Realizando a conta, 3 menos 2 igual a 1. Continuamos a divisão acrescentando 0 a 1, ele se torna 10. Colocamos a vírgula ao lado do 1 e continuando. Sabendo que na tabuada do 2 temos o 10, que é a multiplicação de 5 por 2. Colocamos 5 próximo ao 2, colocamos o 10 subtraindo e realizamos a subtração, 10 menos 10. É igual a 0, divisão exata. A forma decimal de 3 meios é 1,5, mas como a fração é negativa, o resultado será negativo. 1,5 negativo. A alternativa correta é a letra B, 1,5 negativo. Atividade 6. Papai fez o bolo preferido da família para a sobremesa de domingo. Para servi-lo, repartiu em 24 pedaços iguais. Eu comi 1/12 do bolo. Minha irmã e papai comeram 1/8 do bolo cada um. E mamãe comeu 1/6 do bolo. Quem comeu mais bolo? Podemos observar que todas as frações apresentadas nessa situação problema possuem os numeradores, que é a parte de cima, iguais. Todas elas têm numerador 1. Para fazermos a comparação e descobrir qual das frações é maior, temos a regra de que
Quando as frações têm os numeradores iguais, numerador é a parte de cima. A maior delas é o que tem o menor denominador, que é a parte de baixo. Então, neste caso, vamos ter que escolher a que possui o menor número embaixo, e assim descobrimos qual a maior fração e, portanto, quem comeu mais bolo. 1/12, 1/8 e 1/6, o que possui o menor denominador, que é a parte de baixo, é 1/6. Quem comeu 1/6 do bolo, segundo a situação? Foi mamãe. Então, a alternativa correta é a letra A, mamãe. Atividade 7. Marina e Carolina foram mergulhar em Fernando de Noronha, Pernambuco. Em determinado momento, Marina se encontrava a 13,5 metros negativos em relação ao nível do mar, e Carolina, por sua vez, estava a 11,6 metros negativos. Considerando a superfície como ponto O na reta numérica, pode-se afirmar que, nesta situação problema, basta observarmos na representação feita na reta a posição em que Marina e Carolina se encontram em relação à superfície, que é o ponto O, com a demarcação 0. Marina está mais distante da superfície e Carolina está mais próxima da superfície. Então, a alternativa correta é a letra B. Carolina estava mais próxima da superfície. Por hoje é só, até a próxima!